Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de programação web com o professor Danilo. Na aula de hoje, pessoal, eu vou ensinar vocês a criar componentes para JSF. Como assim componentes? Bom, a todo momento a gente trabalhou com Prime Faces e esse Prime Faces que a gente trabalhou, ele traz uma série de componentes prontos e implementados. Por exemplo, a gente tem esse menu já pronto, construído. A gente tem essa toolbar aqui que permite que a gente organize nossos componentes. Toda a parte de estilização, CSS, JavaScript também está pronto. Nossos componentes, quando a gente clica neles, eles mudam. Esse calendar aqui também é um componente pronto que o JSF traz. E hoje a gente vai aprender a criar alguns componentes também. Eu vou ensinar de uma forma bem simples, tá? Não são componentes detalhados, igual a esses que a gente encontra com Prime Faces, mas é uma base para você que tiver interesse em continuar estudando componentes. Você pode tranquilamente seguir com seus estudos e vai conseguir aprofundar ainda mais. Bom, para a gente começar então, a gente vai seguir aquele projetinho que a gente já tem, Sistema Carros. Eu dei uma reorganizada nele aqui, coloquei esse menu que desce aqui, porque já estava começando a ficar um pouco grande. Então aqui a gente, na aula anterior, criou um método de CRUD, para a gente poder utilizar no nosso sistema. Então, carro, usuários aqui usam então esse CRUD, permita que eu desenvolva operações, delete um registro, crie um novo registro no nosso banco de dados, selecionar uma data qualquer, pronto, e a gente busca. Isso tudo foi desenvolvido dentro do nosso projetinho, utilizando algumas técnicas, principalmente a utilização de interfaces Java. E aqui também a gente criou então esse CRUD DAO, que está usando também os generics do Java. E a gente também criou um CRUD que a gente chamou de CRUD Bin, que está aqui. Esse CRUD Bin é quem tem basicamente toda a lógica do nosso negócio. Então ele que faz toda a parte de controle de tela e também permite que a gente tenha essa interação entre editar um registro, salvar, criar um novo registro, buscar, listar essas informações, deletar. Então tudo isso está criado dentro do nosso CRUD. Qual que é o nosso problema aqui hoje? Toda vez que a gente cria uma nova tela, por exemplo, a gente tem o gerenciar usuários, que foi uma das últimas telas que nós criamos. A gente repete algumas informações que a gente talvez não precisaria, como por exemplo esse toolbar. Esse toolbar é uma coisinha bem básica que a gente podia estar reaproveitando e criando um componente a partir dele. Então, como é que a gente faz para criar esse componente? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que o JSF ele tem um padrão de pasta chamada pasta Resource, que dentro dessa pasta a gente pode colocar várias bibliotecas de imagem, bibliotecas de CSS, JavaScript e também nossos componentes. Para isso, ela fica aqui dentro de páginas da web, Resources. Eu não precisaria criar ela. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês como é bom usar o NetBeans e como ele cria esses componentes de uma forma bem fácil para a gente. Mas eu já aproveitei para explicar um pouquinho sobre essa pasta. Essa pastinha aqui, Resources, ela é um padrão do JSF para você armazenar arquivos. Então, se você quisesse, por exemplo, pegar o nosso template aqui, no lugar desse sistema carros, incluir uma logo, a gente bastaria usar esse H:/graphic image e ele tem algumas propriedades. Uma delas é o library, e esse library ele busca uma pasta com o nome que eu fornecer aqui, por exemplo, imagens, dentro dessa pasta Resources. Então aqui dentro dessa pasta Resources eu vou ter que ter uma pasta chamada imagens. E assim ele sabe que essa é a minha biblioteca com o nome imagens. Eu poderia usar aqui CSS, por exemplo, se eu quisesse importar um CSS de uma forma mais fácil, a gente usaria aqui output
style sheet. Se eu quisesse usar um script, é a mesma coisa. E ele tem as mesmas propriedades. É o library que a gente vai usar. Por exemplo, eu poderia ter uma pasta CSS e outra propriedade que a gente tem que colocar aqui é o name. Esse name é o nome do meu arquivo que está dentro desta pasta. Nesse caso, a gente pode ter aí, por exemplo, logo_carro.jpg. Então esse vai ser meu arquivo dentro dessa pasta aí. Então eu já tenho um arquivo aqui selecionado, eu vou colocar ele aqui, meu logo.carro, vou salvar e vou ver se o meu projeto atualizou. Ah lá, atualizou direitinho, então agora eu passei a ter uma logo. Eu posso configurar isso aqui. A gente tem condições de alterar o CSS, as propriedades básicas que a gente tem na imagem. Por exemplo, a largura. Vou colocar uma largura aqui de 70 pixels. Eu acho que aqui já é em pixels, se não me engano. Acho que não, vou colocar aqui 70 px. E vamos atualizar. Olha lá, ficou aqui, já reduziu o tamanho. Está até pequenininho demais. Vou colocar aqui uns 150, acho que um tamanho bom. Vou criar um panel grid aqui só para me organizar essas informações. H2.panel grid. E um panel grid aqui de 2 colunas. E aí ficou o meu sistema carros certinho aqui, com uma logozinha. Então todo o meu sistema agora passou a ter essa logo do sistema carros, certo? Então pessoal, por que então eu usaria esse recurso? Eu poderia simplesmente, vou mostrar para vocês, eu poderia simplesmente adicionar uma imagem através do IMG e colocar assim, o src apontando para resources /imagens o nome do meu arquivo, logo_carro.jpg. Poderia, por exemplo, simplesmente colocar uma imagem assim. Escrevi errado aqui. Resources, isto. Poderia simplesmente fazer isso, essa imagem, se vocês olhar aqui, está aqui normalmente do jeito que eu coloquei. Porém, imagina o seguinte, se a gente quisesse organizar todos esses arquivos nossos em pastas. Então, quando a gente fosse trabalhar com essas imagens, a gente tinha que ter... Como isso aqui está na raiz do meu projeto, a gente ia ter que ficar voltando pastas, avançando pastas. E como isso aqui está no template, isso aí ia passar a gerar problemas e as imagens não seriam carregadas. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Basta usar o Graphic Image, porque o JSF fica responsável por encontrar esse arquivo e colocar dentro do seu arquivo HTML compilado. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o IMG comum, que foi o que a gente inseriu. Se eu vier nesse próximo aqui, eu vejo o meu IMG gerado pelo JSF. Vocês podem ver aqui que a gente tem sistema carros, javax.faces.resource, logo_carro.jpg.jsf, e aí tem uma interrogação ln igual a imagens. Esse ln é o nosso library aí, é onde ele vai encontrar a nossa imagem na biblioteca. Então, dessa forma, não importa se eu tenho pastas, subpastas dentro do JSF, ele vai encontrar essa imagem para a gente, além de ser um pouco mais fácil para a gente trabalhar utilizando esse Graphic Image. Então, uma vez que a gente já criou isso aqui, vamos passar para o que interessa. Então, o que interessa para a gente hoje é a gente criar componentes, certo? Então, a gente quer pegar esse toolbar que está aqui, que toda a página a gente tem que repetir ele, e apenas trocar esse carro BIM para usuário BIM, né? Que é a mesma coisa, só muda esses valores, usuário BIM. E, principalmente porque o nosso CRUD já tem, todo mundo que utilizar o CRUD tem um botão novo,
o método novo, o método salvar, o método buscar, e tem o botão novo, salvar e buscar também. Então vou ensinar para vocês o truque e vocês vão ver o quanto é fácil criar componentes com o JSF. Veja só, para mim criar um componente, basta eu vir em qualquer uma dessas páginas, selecionar o HTML que eu quero transformar em um componente, clicar com o botão direito e vir aqui em refatorar. Vocês vão perceber que logo abaixo aqui a gente tem um menu aqui chamado converter para componente composto. Clicando aqui, ele já vai dar algumas opções. Ele vai mostrar o código que vai ser convertido e aqui eu vou dar alguns nomes. Por exemplo, esse nome do arquivo aqui é o nome de um arquivo que ele vai gerar dentro dessa pasta Resources. Então eu quero que esse arquivo aqui se chame toolbar CRUD. Então esse vai ser o nome da minha barrinha. O prefixo do meu componente, esse prefixo aqui é apenas para ele inserir dentro aqui da nossa página, no caso o carro. Então eu vou selecionar um prefixo aqui do sistema, que é o sistema carros, eu vou chamar de SC, sistema carros. E aqui ele está dando a sugestão para criar esse componente aqui, então eu vou chamar aqui de SC. Eu já havia feito um teste aqui antes, só um minutinho, porque já foi importado aqui esse componente. Eu vou limpar aqui o que eu já havia importado e fazer todo o processo de criação de novo. Então, refatorar, converter para componente composto. Então aqui um toolbar CRUD. Aqui então SC, sistema carros, e que eu vou chamar de SC-comp. Aqui você poderia dar o nome que você quisesse aqui, ou deixar só comp. Eu vou deixar assim para não gerar algumas confusões. Porque pode ser que você encontre algum projeto que já tem esse comp usando justo o XML/NS do JSF, nesse caso. Então eu vou clicar em finalizar aqui. Vocês vão ver aqui que ele já gerou essa pasta, tá vendo? Foi aquele detalhezinho que eu fiz. E aqui, veja só o que aconteceu. Ele importou isso aqui pra gente, ó. Composite, SC-comp. E aqui, onde tinha todo aquele toolbar, ele gerou isso aqui, ó. Toolbar CRUD. Simplesmente isso aqui. Beleza, mas vamos estudar agora como é que esse componente funciona. Então, abri aqui o meu toolbar CRUD. Vocês podem ver que é um código bem pequenininho. Na verdade, ele é um código HTML normal. O que diferencia o código lá JSF, né, o XHTML normal que a gente faz para esse aqui, é apenas essa tag aqui do CC, que é a tag do Composite do JSF. Então, a gente tem o CC Interface e tem o CC Implementation. Esse CC Interface serve para a gente receber propriedades, receber atributos através dos nossos componentes. Por exemplo, vamos ver aqui algum componente que recebe atributos. Por exemplo, esse pMessages aqui. Está vendo que ele está recebendo o atributo AutoUpdate, ShowDetail, o PanelGrid recebe columns, render, e assim vários outros componentes. O nosso até o momento não está recebendo nada, mas por ele já ser um componente JSF, ele já herda essas propriedades aqui para receber. O ID, class, um parent, render type, transiente e esse bind. Então ele já recebe essas propriedades por padrão. Então a gente vai ter que modificar uma propriedade. Essa propriedade que a gente tem que modificar é esse carro bin, tá vendo? Por quê? Eu posso vir aqui no meu gerenciar usuário agora, apagar esse toolbar aqui e colocar o meu SC, dois pontos, vou ter que importar aqui, mudar o prefixo, SC aqui, só quero não quero esse comp, né, aqui para importar, então SC toolbar, e vamos fechar ele aqui. Então, se eu for tentar usar esse toolbar aqui no gerenciar usuário, ele vai dar problema. Por quê? Porque lá, o gerenciar usuário,
utiliza o usuário BIM, enquanto o meu gerenciar carro, ele utiliza o gerenciar carro. E aqui no toolbar group, né, no meu componente aqui, eu tenho todo mundo chamando o carro BIM. Então, como é que a gente faz para receber um componente, então? Muito simples. Nesse interface aqui, vocês vão colocar assim, ó, cc, dois pontos, e aqui ele tem um attribute. Esse attribute é exatamente o atributo que ele vai receber. O attribute tem apenas uma propriedade obrigatória, nesse caso aqui é o name. Então, o name que eu vou dar para essa propriedade vai ser CRUD-BIM. Então, eu espero alguém que seja CRUD-BIM, tá? Lógico que não tem como a gente validar, igual a gente valida lá no nosso código, né? Por exemplo, aqui eu falei que esse ID que eu vou receber tem que ser alguém que estenda CRUD-DAO. Não tem como eu fazer isso aqui, mas se a pessoa colocar alguma coisa diferente aí, ele pode gerar aí. Bom, eu não sei se tem como ou não, talvez pode ser que tenha como, né? A gente fazer uma validação, receber um tipo específico de classe, mas eu acho que essa validação ela é feita apenas em código. Então, beleza. Uma vez que eu coloquei esse name aqui, a gente tem algumas opções, por exemplo, um default aqui, se fosse um valor booleano, por exemplo, a gente vê isso muito em propriedades. Por exemplo, o default para o painel grid aqui é uma coluna. Então, a gente poderia usar esse default aqui para gerar, por exemplo, se fosse uma coluna e esse tipo de coisa. Um outro detalhe que a gente tem aqui, ó, por exemplo, um outro detalhe muito interessante é vocês usarem esse short description. O que esse short description faz? É uma breve descrição. Então aqui eu vou falar assim, por exemplo, uma classe qualquer que receba, que estenda o CRUD BIM. Então qualquer um que estender CRUD BIM vai poder passar aqui. Então é uma mensagem para ajudar quem estiver fazendo. E mais um outro detalhe que a gente tem aqui que é muito importante a gente utilizar, que é require. Se você quer que esse componente seja obrigatório ou não. Nesse caso, o CRUD BIM para mim vai ser obrigatório. Então eu vou colocar o require como true. O padrão aqui, se você não passar, é falso, mas nesse caso eu quero ele como true. Então vocês podem ver que agora eu voltei no toolbar group aqui, ele começou a dar erro, porque se eu der Ctrl espaço, olha que legal, já veio o short description, aqui tem o nome, né, CRUD BIM, que é o que eu estou esperando, aqui a descrição, uma classe qualquer que estenda CRUD BIM, e ele está em vermelhinho porque ele é obrigatório. Então aqui, ó, aqui ele fala que esse componente é obrigatório. Então basta dar 2 cliques e posso passar então como se eu fosse passar um BIM, né? Então eu vou aqui, carro BIM, e passo ele aqui. Já vou aproveitar e fazer a mesma coisa aqui para o meu usuário. Então CRUD BIM, nesse caso eu vou passar o usuário BIM. Pronto. Aqui está pronto, porém a gente ainda não está usando essa propriedade aqui embaixo, então eu ainda não estou utilizando ela aqui. Como é que eu faço para utilizar ela aqui então? Então eu vou selecionar aqui, apagar esse carro BIM, e aí para a gente utilizar aqui basta vocês colocar assim, ó, cc.attrs, que são os atributos, ponto, e aqui ele já lista para mim o meu CRUD BIM. Então, feito isso aqui, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui e apenas substituir os demais aqui onde tiver carro BIM, que eu não vou utilizar esse carro BIM desta forma. Então beleza, eu vou salvar aqui, mandar limpar e construir, e a gente vai testar para ver se funcionou direitinho. Se tiver feito tudo certinho, o nosso HTML aqui tem que carregar. Então vamos clicar aqui em carros, ó, aparentemente já funcionou, ó. Funcionou tudo belezinha. Vamos preencher um carro aqui, Gol, Volks, cor prata, e selecionar um ano qualquer e salvar. Salvou com sucesso, vamos buscar, está aqui,
E se eu for lá no usuários, pode ver que também está funcionando normalmente. Então, beleza. Então, pessoal, qual que é a vantagem de eu trabalhar com esse toolbar group aqui? Com esse componente? Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, que eu não tenho, por exemplo, um ícone aqui nos botões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou incluir um ícone nesses botões aqui. Então, ícone, ui-ícone, document. Vamos ver se já funcionou. Ah, já funcionou. Vou incluir um ícone para salvar também. Ícone, ui-ícone, disk e também um para buscar. Ícone, ui-ícone, search. Isso. Vamos voltar aqui. Ah lá, já pegou, meus íconezinhos já funcionaram, tá vendo? Clique em novo, salvar tá certinho, buscar, editar, colocar uma senha aqui, salvar. Então está funcionando esses ícones. E o interessante é que vamos lá para o carros, também pegou, tá vendo? Então eu modifiquei apenas um local e esses ícones pegaram. Então por aqui a gente já consegue, ó, aproveitar muito. Se eu quisesse adicionar mais propriedades, bastava eu adicionar mais atributos. Pode ser atributos de qualquer tipo, para o acesso aqui ao mesmo. E aqui vou ensinar para vocês apenas mais uma dica aqui que eu acho muito interessante. É, por exemplo, a gente tem vários componentes JSF, como por exemplo o pneu grid, né? Que você pega esse componente e o que você faz com ele? Você basicamente adiciona mais coisa dentro dele, né? Mais HTML dentro dele. E tem como a gente fazer isso também no nosso toolbar. Para isso, a gente vai vir aqui no toolbar. Então, eu vou criar aqui dentro do toolbar aqui, ó, do JSF, do Prime Faces, eu vou criar um toolbar group. E aqui eu vou adicionar uma propriedade align, que é o right. O padrão tá para toolbar aqui, se você não passar essa propriedade, o padrão dele é left, então ele fica alinhado à esquerda. Então eu vou adicionar uma propriedade aqui, que será o right. E agora como é que a gente faz para adicionar componentes aqui? A gente vem aqui no CC de novo, dois pontos, e aqui vocês vão ver que a gente tem aqui, ó, um insert, esse insert children aqui, ó, que é para inserir filhos. Então aqui ele é um componente simples, não tem nada aqui, só o básico do JSF. E tudo que a gente colocar aqui dentro do nosso componente, vamos mudar aqui isto. Então tudo que eu colocar aqui agora, ele vai aparecer daquele lado de lá. Então vamos fazer um teste aqui, colocando, por exemplo, um campo, como se fosse uma busca, né? input text. Então pronto, coloquei um input text, dá só uma olhada, agora eu já tenho um input text aparecendo aqui. Se eu for lá no meu usuário, vocês podem ver que ele não apareceu, porque esse input text eu adicionei apenas para, no caso, meu gerenciar carro. Se eu quisesse adicionar outros componentes, por exemplo, adicionar um botão aqui, um command button, vamos lá, sei lá, às vezes é um relatório que você tem em value imprimir, por exemplo, que essa tela gerenciar carros vai precisar de um botão imprimir. Então eu consigo adicionar mais botões, mais componentes. E precisava ser apenas nesse right? Não precisava, eu poderia colocar aqui na frente, ó, mover ele aqui para cima, onde esse CC insert shield aqui tiver, onde esse CC shield tiver, é onde vai aparecer o componente. Então vocês podem ver aqui que eu mudei ele de local e ele está aparecendo aqui agora. Se eu quisesse que ele aparecesse primeiro de tudo, ó lá, vai aparecer em primeiro lugar. Então basicamente a gente consegue organizar qualquer tipo de componente aqui. E ele
também aceita HTML. Por exemplo, se eu adicionar aqui, ó, um H1, vai ficar bem grande esse H1, mas é só para teste. Pronto. Então, olha lá, ficou um H1, um HTML. Então eu posso passar HTML aqui também, colocar HTML, esse HTML vai ser carregado lá no meu componente. Então, bem interessante aí, pessoal, dá para vocês trabalhar com muitas coisas, dá para vocês implementar tudo aqui, se quiser HTML básico, HTML puro, dá para vocês usar componentes, igual eu usei aqui, componentes do Prime Faces para gerar novos componentes, e assim a gente consegue reaproveitar muita coisa do sistema. Vocês podem criar, por exemplo, um componente de menu aí que vocês queiram utilizar no sistema de vocês. Sei lá, vocês podem repetir esse menu em várias páginas. O ideal é vocês utilizar isso aqui principalmente para coisas que vocês for repetir o tempo todo, utilizar o tempo todo, e dê para customizar, dê para colocar essas repetições aqui automáticas. No caso aqui do CRUD, a gente conseguia fazer isso graças ao CRUD, que ele já tem esses métodos pré-definidos. Então vai depender da necessidade de cada um, vocês podem implementar aí o componente que vocês quiserem. Então essa videoaula vai ficando por aqui. Em breve aí a gente vai ter novas videoaulas. Eu quero fazer alguns vídeos gravados também, com indicação de vídeos, cursos na internet. Algumas pessoas me perguntam, alguns alunos me perguntam, livros bons para comprar. Eu compro alguns livros. Eu gosto principalmente de livros da Novatec. Acho que os livros da Novatec eles são bem práticos e a leitura deles é bem agradável. Não são livros assim ideais para você ter como referência. Eu quero saber tudo de JSF. Eles não são livros que vão te ensinar tudo, mas eles são livros práticos que vão te ensinar lá a desenvolver alguma coisa. Eu tenho aqui um livro de desenvolvimento web com JSF da Novatec. Eu achei o livro fantástico, ensina várias frameworks, inclusive o JSF, né? Além do JSF, vários outros frameworks, e ao longo do livro você desenvolve um sistema. Então é muito interessante, a leitura dele é muito agradável. Então futuramente eu vou fazer uma videoaula indicando alguns cursos que eu conheço online, que eu já conheço a qualidade dos cursos, que são bons, e também alguns livros que eu já tive a oportunidade de ler, que eu posso indicar para vocês. Então essa videoaula vai ficando por aqui, aguardem as futuras videoaulas aí. Obrigado e até mais.